Olá, eu sou Juliana Matos Pessoa, sou médica hematologista transplantadora da BP. Eu vim aqui falar um pouco sobre os highlights do ASH, sobre as doenças de LLA e transplante autólogo. Vim apresentar inicialmente o estudo do SWOG, que vem falar sobre um long term follow-up de pacientes com LLA Filadélfia positivo e idade mais avançada que foram submetidos à combinação de dasatinib, prednisona e blinatumomab. Esse estudo foi realizado ali em janeiro de 2015 a abril de 2021. Foram incluídos pacientes com mais de 65 anos com diagnóstico de LLA Filadélfia, diagnóstico de novo ou doença recaída refratária, e foram submetidos ao uso de dasatinib, prednisona e blina, sendo avaliados na resposta no D28, no D56 e no D84. O objetivo primário desse estudo foi avaliar a utilização dessa terapia em combinação, para esse grupo específico, em torno de um follow-up de 2,7 anos. E quanto aos resultados, pôde-se observar uma média de idade de 73 anos e uma toxicidade aceitável nesse grupo, alcançando uma sobrevida global de 6,5 anos e uma DFS não alcançada ao término do follow-up, demonstrando um bom resultado, um excelente resultado nesse grupo, e ainda vai ser avaliado, vai ser apresentado ainda as possibilidades relacionadas aos fatores que influenciam na recaída nesses pacientes. Um outro estudo é o estudo Falcon, um estudo que vai comparar o uso de ponatinib com imatinib em pacientes com novos diagnósticos, um diagnóstico de novo do LLA Filadélfia, fazendo uma análise de subgrupos nesses pacientes quanto a DRM. É um estudo de fase 3, que incluiu pacientes com LLA Filadélfia randomizados 2:1 com o uso de pona e imatinib, onde foram incluídos 245 pacientes. O endpoint primário foi alcançar a DRM, e o endpoint secundário foi a sobrevida livre de eventos, A gente pôde observar que o ponatinib ele foi superior em todos os subgrupos de idade avaliados, principalmente naqueles subgrupos ali mais de 65 anos, e naqueles pacientes que tinham a variante BCR-ABL P190. Então, demonstrando o uso superior do ponatinib em relação ao imatinib nesse grupo de pacientes com diagnóstico novo de LLA Filadélfia. Um outro estudo interessante foi a associação de quimioterapia em doses reduzidas, sequencialmente com o blinatumomab, para pacientes mais idosos com diagnóstico de LLA Filadélfia negativa, os estudos preliminares ali um grupo do GEMAL, que a gente incluiu ali, na verdade, a quimioterapia em baixa dose foi associada 3 ciclos de consolidação do blinatumomab, e foram incluídos pacientes com LLA Filadélfia negativa, CD19, a partir de 56 anos. O endpoint primário foi a resposta hematológica completa e o endpoint secundário foi a resposta molecular completa, Pode-se observar que o uso do blinatumomab acabou influenciando, aprofundando a resposta ali, tanto hematológica quanto molecular, e em comparação, atingindo uma taxa de remissão completa de 85% em comparação a 78% no grupo standard. Assim como a resposta molecular completa superior com 82% versus 55%, e uma sobrevida global em 3 anos superior com 67%, demonstrando uma boa tolerabilidade, porque a gente teve foi similar ali a porcentagem de morte precoce do grupo, com uma boa eficácia e baixo índice de mortalidade no grupo BOLD, do GEMAL. O uso ainda da quimioterapia sequencial ao uso de blina na probabilidade, na verdade, na possibilidade de aprofundar a doença residual mínima nesses pacientes com LLA Filadélfia, também foi bastante avaliado, e falado nesse estudo de fase 2, que incluiu pacientes com LLA Filadélfia CD19 com mais de 65 anos, com um endpoint primário de taxa. Quanto mais precoce se atingiria a taxa de remissão com DRM negativa,
foram incluídos 149 pacientes, uma média de 41 anos, um follow-up de 37,5 meses. O que a gente pode observar nesses gráficos é que ao acrescentar o blinatumomab após o início, porque ele é feito inicialmente, né, o protocolo de quimioterapia, depois a adição do blina, demonstra um claro benefício em relação ao aprofundamento de resposta, com um ganho de sobrevida global de 71% e uma sobrevida livre de doença de 66%, demonstrando a importância do aprofundamento dessa DRM e alinhando ali os pacientes que ainda não tinham alcançado ao final da indução. Falando um pouquinho sobre o LLAT, eu incluí esse estudo que associa ali ao uso já da quimioterapia de base, ali, IPCVAD, por exemplo, associado a demais drogas, como nelarabina, asparaginase e venetoclax, né? Eles foram estudos de 5 coortes sequenciais, né, que incluíram 133 pacientes, com características similares entre os grupos, tem grandes diferenças quanto à idade, gênero, grau de doença, né? E a gente pôde observar que os pacientes que foram submetidos ao uso da associação de nelarabina, pegasparaginase com ou sem venetoclax, vão atingir ali uma sobrevida global em 3 anos superior ali em torno de 78% a 88%, né, nesse grupo. Falando um pouquinho agora sobre transplante de medula autólogo, né? Um estudo que eu achei interessante, tendo em vista cada vez mais a disseminação do uso do transplante autólogo em pacientes com performance status melhor, né, o impacto da idade em pacientes com um diagnóstico novo de mieloma múltiplo, submetidos a transplante em primeira linha, né? Um estudo de registro do MT de 2013 a 2017, com endpoint primário que era sobrevida global e secundário sobrevida livre de progressão, recaída e mortalidade não relacionada, né? Foram incluídos 61 mil pacientes, né? Bastante doentes, né? Porque, enfim, era um estudo de registro, né? A média de idade desses doentes foram 60,8 anos, né? E a gente pôde observar que aqueles pacientes que tinham o grupo ali de mais idade, ali mais de 75 anos, foi aqueles que alcançaram uma sobrevida global menor, com uma menor PFS e uma maior mortalidade não relacionada, tendo recaída similar entre os grupos. Falando um pouquinho sobre uma coisa que não se fala muito, mas assim, a gente achei interessante porque é um pouquinho diferente, né? Falar um pouco sobre a síndrome de enxertia durante o transplante autólogo, né? Foi um estudo de uma análise retrospectiva multicêntrica, pacientes com linfoma de Hodgkin tratados com inibidores de checkpoint, né? É um estudo retrospectivo que foram incluídos pacientes com mais de 18 anos, tinha uma doença recaída refratária entre 2015 e 2023, né? Foram incluídos 53 pacientes com uma média de 33 anos, sendo 49% mulheres, 75% gênero de brancos, né? O tipo histológico do linfoma, a maioria esclerose nodular, e tinha uma remissão completa pré-transplante. Com o uso de granuloquine para mobilização entre eles, né? O que chamou a atenção foi que em torno de 70% dos pacientes tinham algum sintoma inflamatório relacionado à enxertia, mas só 21% atingiram critérios diagnósticos de mielino. Então, talvez o que se mostra, talvez precise de uma corte maior, retrospectiva maior, para a gente conseguir avaliar exatamente a presença, a influência, porque não houve diferença de sobrevida entre os grupos. O aumento Um outro estudo importante é, na verdade, a comparação entre o uso de melfalano 140 em 200 em pacientes com mieloma múltiplo, né? É um estudo retrospectivo da Universidade de Nebraska, né? Que a gente comparou 95 pacientes com melfalano 140 e 277 com mel 200, né? Sendo aqueles 140 pacientes mais idosos com pior HCTCI, né? Observou-se que o melfalano vai impactar principalmente sobre a vida global, mas não sobre a vida livre de progressão. E o mel 200 vai emergir ali como maior taxa de resposta ainda nesses pacientes com mieloma múltiplo. O impacto da doença residual mínima nesses pacientes, né, com mieloma múltiplo, no mínimo com VGPR prévio ao transplante, né, um estudo retrospectivo, onde foram feitos endpoint ali
primário atingir a PFS e a sobrevida global com 734 pacientes, né? Sendo 425 com DRM negativa, 309 com DRM positiva. Uma média de 60 anos, uma follow-up de 27,6 meses, né? Atingindo uma PFS menor naqueles pacientes com DRM positiva, em torno de, comparativamente, 48,2 versus 80, né? Sendo aqueles no status pré e alto risco de cariótipo preditivo de pior sobrevida livre de progressão e a manutenção pós-TMO com preditivo de melhor sobrevida livre de progressão. Não houve diferença em sobrevida global e a DRM positiva ela acabou consolidando ali com uma menor taxa de remissão completa pós-transplante e menor sobrevida livre de progressão. Eu incluí esse aqui um pouquinho diferente também, na verdade, a tolerabilidade do uso da tiotepa no condicionamento daqueles pacientes com linfoma T primário, né? Foi um estudo do Canadá de 2011 a 2022, que se utilizou do regime de condicionamento com busulfano e tiotepa, né? A ideia desse estudo é a gente reduzir a intensidade de protocolo de indução para que a gente consiga dar maior tolerabilidade com o regime de condicionamento. Um follow-up de 3,7 anos e um resultado de uma sobrevida global de 80%. Então, reduzir a intensidade do protocolo de indução acaba melhorando as taxas de transplante. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no ASH, com os novos resultados aí.